Casa 9 dentro da astrologia. O que significa casa 9 no nosso mapa astral? E o que a gente pode entender dessa grande área de vida? Na verdade, é um campo do nosso mapa que envolve várias áreas de vida. Gente, esse vídeo é parte de uma série que eu tô lançando aqui no YouTube aos poucos, que eu tô alimentando um conteúdo didático, né? Falando sobre as casas astrológicas. Hoje a gente vai falar sobre a casa 9, quer dizer que a gente já falou sobre as casas de 1 até 8. Se você não assistiu esses outros vídeos, então você fica comigo agora, né? E no final você vai retomar esse outro conhecimento das casas 1 a 8, porque pode ser que faça mais sentido para você a partir do momento que você tiver toda essa bagagem que a gente veio construindo até agora, tá? Mas fica comigo nesse vídeo. Para você que está chegando agora, que não sabe o que esperar desse momento, né? Na verdade, assim, o que a gente tem é o mapa astral, se ele fosse uma pizza, ele estaria dividido em 12 fatias. Cada uma dessas fatias é uma casa astrológica, ou seja, é uma área do mapa que está falando de uma série de campos dentro da nossa vida. Nunca dá para a gente falar num vídeo super breve, em profundidade, sobre as casas astrológicas. A gente poderia discutir por dias uma única casa, então a minha pretensão aqui não é dar um curso, mas é dar uma aulinha, né? Trazer algumas coisas que pode ajudar vocês a elucidarem, a entenderem o conteúdo que vem então atrelado a essas casas astrológicas e no caso do vídeo de hoje, a casa 9, tá bom? Vem comigo que a gente vai entrar nesse assunto agora, depois da vinheta. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu sou a Bia Nogueira. Esse é o Portal Astropédia. Se você é novo, aproveita para já se inscrever, curte o vídeo, não deixa para o final porque vocês esquecem e me deixa um comentário aqui para eu saber de que maneira que esse conteúdo tá ressoando na sua vida, né? Se tá te ajudando, se você já sabia tudo isso sobre a casa 9, se foi tudo uma grande novidade para você, se você tá gostando dessa série didática, tá? Conta aqui pra mim. E se vocês quiserem também passar numa consulta individual, né, fazer o mapa astral, fazer a revolução solar, entender as previsões ali do ano, né, eu também faço esse tipo de consulta. Vocês podem entrar em contato comigo aqui embaixo pelas informações da legenda, e também na legenda tá o meu Instagram, tá, que é o astropedia.bn. BN é de Bia Nogueira. No Instagram eu sempre tô trazendo conteúdos complementares ao que eu trago aqui pro YouTube, tá? Gente, a casa 9, como a gente já falou na abertura do vídeo, é uma das casas astrológicas, portanto, é uma das fatias, é uma dessas 12 fatias nas quais se dividem um mapa astral, tá? É uma área que vai se relacionar, na verdade, a muitas áreas de vida, tá? E eu queria que vocês pensassem na casa 9 como uma casa de coisas extraordinárias, fora daquilo que é ordinário, fora daquilo que é comum. Como assim? Se você já assistiu meu vídeo sobre a casa 3, você sabe que a casa 3 é uma casa de assuntos ordinários, assuntos comuns que passam ali pela nossa cabeça no nosso dia a dia, né? A casa 3 fala sobre, cara, a gente já falou isso aqui em outros vídeos, e o meu contato com vizinhos, com pessoas do meu dia a dia, os pensamentos que passam na minha cabeça, como eu me comunico, quais são esses pensamentos que estão sempre presentes ali comigo, cursos rápidos que eu faço. Então são questões muito atreladas a esse cotidiano e a esse comum, né? Não é que é uma casa menos importante do que a casa 9, não é, tá? Mas ela fala sobre um campo de vida. Né? Até porque, se você for pensar, eu preciso do ordinário, eu preciso do comum para ter algo que quebra o comum, concorda? Então a gente tem que, nenhuma casa é mais importante que a outra. Mas a casa 9, ela é uma casa que fala do extraordinário. É de coisas grandiosas, de coisas muito importantes e que marcam a gente, seja individualmente, seja como sociedade. A casa 9 é uma casa que, outra coisa que a gente também pode discutir, de leis, as leis do homem e as leis de Deus, tá? Então é uma casa que vai falar sobre religião,
Qual é a minha relação com a minha religião? Se eu sou uma pessoa que tenho fé, se a minha fé é ter fé, se a minha fé é não ter fé, que tipo de relação eu tenho com essas crenças que eu construo ao longo da minha vida? Quais são os meus propósitos de vida? Quais são as minhas filosofias de vida? O que eu acredito? Portanto, e as minhas filosofias de vida é aquilo que eu acredito que é bom para mim, é aquilo que eu acredito que combina comigo. São as aventuras que eu quero trilhar na minha vida, quais são os sonhos que eu cultivo. A Casa 9 fala sobre sonhos, tanto literalmente, então sim, quando você dorme, tem outras casas que também falam de sonhos, mas a Casa 9 é uma daquelas que falam sobre sonhos. Quando eu durmo, que informação que eu trago? Como que eu me relaciono com essa informação? Que bagagem é essa que eu estou trazendo do meu subconsciente também, tá? E, num sentido simbólico, sonhos. O que eu tenho vontade de fazer, né? Será que o meu sonho é um sonho super realista, super mais enrijecido, mas que pelo menos eu sei que eu vou conseguir conquistar? Ou será que eu sou uma pessoa super sonhadora, que viaja na maionese, que idealiza tudo? A Casa 9 também é a casa das idealizações, né? O quanto que às vezes a gente se desconecta da nossa rotina, do nosso dia a dia, para alimentar os sonhos, para alimentar algumas fantasias, né? A Casa 9 fala disso. Só que também sem fantasia na vida, fica tudo muito chato, fica tudo muito sem graça. Então a Casa 9 é a casa também do propósito. Ela também dá pra gente energia, faz a gente sonhar, faz a gente crer em momentos melhores, é a casa da esperança, né? É a casa, de uma certa forma, da espiritualidade, da religião, né? Porque eu falei que a casa 8, né? Que inclusive é a casa da morte, né? A gente já falou isso aqui, né? É a casa que fala dessa espiritualidade desorganizada, tá? A casa 9 é uma casa que fala de uma espiritualidade já mais organizada. Não significa que ela tem que ser de uma religião fechada, tá? Mas a Casa 9, ela vai envolver o estudo religioso também. Quais religiões que eu gosto, quais que eu não gosto, como que eu aprendo isso, eu aprendo, acredito, não quero aprender sobre isso. É uma casa que ela também passa pela ciência, tá? Por que é uma casa que fala de religião e fala de ciência, que em tese não tem nada a ver uma coisa com a outra? Porque teve momentos na antiguidade que as duas coisas caminhavam juntas. A gente não tinha ciência como a gente tem hoje, né? Mas muitos cursos se davam em ambientes religiosos, muitos cursos se davam e ampliavam a mente da pessoa, às vezes até para coisas médicas, né? Em instituições que também falavam sobre espiritualidade. Então, quer dizer, o que tem a ver uma coisa com a outra? Quer dizer que a sociedade vai mudando. A gente foi separando um pouco as coisas, falando, aqui é religião, aqui é ciência, aqui preciso de provas concretas, aqui não, eu preciso de entendimento, mas não necessariamente uma prova física. Então a gente foi separando ao longo do tempo. Mas a Casa 9, ela envolve as duas coisas porque ela está falando de grandes temas de vida que mudam a sua forma de enxergar a vida, né? Então vai falar sim sobre os seus estudos superiores. Vai falar sobre a sua faculdade. Você fez faculdade? Não tive condição de fazer faculdade. Não, eu tive condição de fazer faculdade, mas eu não consegui estudar de jeito nenhum. Pode procurar lá na minha Casa 9 que você vai encontrar planetas difíceis. Não, eu já fiz muitas faculdades, né? Eu adoro aprender, eu gosto de aprender no profundo. Eu não quero aprender para só praticar. Porque se for aprender para praticar, né, um curso rápido, um curso técnico, tá ali na Casa 3, né? Às vezes você é uma pessoa que não gosta de cursos superiores que ampliam a sua mente, porque você é uma pessoa mais prática e você fala, Bia, para que eu vou usar isso? Então, deixa eu focar aqui nas minhas vendas, deixa eu focar aqui nos meus cursos mais tecnológicos, mais digitais, mais rápidos, que para mim tá ótimo. Eu vou falar, cara, é isso, né? Então, cada um vai ter uma relação com a casa que tem mais planetas ou tem planetas mais fáceis, né? Mas a Casa 9 é essa casa que envolve todo um corpo acadêmico, porque é uma casa filosófica, né? Talvez é aí que a gente encontre, né? Que eu falei, o que tem a ver a ciência com a religião? Os dois vão passar pela filosofia, né? Os dois vão passar por esse grande questionamento, né? Do que me norteia, do que me movimenta. E a Casa 9 tem a ver com o extraordinário, porque ela tem a ver com aquilo que quebra a rotina.
Você faz muitos cursos rápidos ao longo da sua vida. Eu estou errada. O seu trabalho te cobra, o seu chefe te cobra. Você faz ali um curso rápido para você mexer numa planilha no computador, para você se atualizar ali para mexer nas mídias sociais. Ah, eu preciso fazer um curso de como gravar um vídeo, né? Para eu conseguir me manter, meu dia a dia, né? Então, tá ali na casa 3. Agora, quantas faculdades você faz? Você não faz o mesmo número de faculdade que você faz de curso rápido. Você pode ser a pessoa mais intelectual do mundo, mas existe um empenho, existe uma energia que você vai ter que pôr ali, que você às vezes não precisa pôr num curso rápido e nem faz sentido que você ponha, né? A casa 9 vai falar sobre mestrado, doutorado, pós-graduação. A casa 3 é uma casa que fala de conhecer um pouquinho de cada coisa, né? Pegar um conhecimento aqui, outro ali, misturo, faço uma massa, entrego, vendo e ótimo, perfeito, faz parte do meu trabalho. A casa 9 não, ela não é uma casa generalista, ela é uma casa especialista. Então eu vou me aprofundar num corpo de estudo, por isso que é uma casa acadêmica. Por isso que é uma casa que fala de faculdade, pós-graduação, mestrado. Às vezes não fala de nada disso para você, mas fala da filosofia que norteia a sua vida. Qual que é a sua filosofia de vida? Para mim, a minha filosofia de vida é que eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu quero estar sempre lendo sobre espiritualidade, aprendendo alguma coisa, isso me ajuda a encontrar sentido na vida. Então, aquilo que te ajuda a encontrar sentido na vida e tá também relacionado ao seu extraordinário, tá na casa 9. Às vezes é o seu encontro com a arte, você é uma pessoa que ama aprender sobre arte, ama aprofundar seus estudos nisso. Às vezes aquilo que movimenta a sua fé, de fato, é a sua religião. Às vezes aquilo que movimenta a sua fé são os seus estudos, o quanto você aprende ao longo da sua vida. Ou às vezes é tudo isso, né? Mas a casa 9 está falando desses grandes corpos de estudo, essas grandes áreas de ampliação da nossa mente, tá? Ela vai falar de tudo isso. Ela também fala de leis, porque ela vem atrelada às leis do homem e às leis de Deus. Já não estamos falando das leis de Deus aqui, que é uma casa espiritual, que é uma casa religiosa, que é uma casa que pode ser fanática, viu? Ela pode envolver, às vezes a pessoa tem muito planeta ali na casa 9 e ela só tem uma visão religiosa espiritual, ela faz do propósito de vida dela tudo para ela e quem discordar dela, cuidado. Então, né, também pode ser uma casa que recai num fanatismo, de eu me fechar e só acreditar na minha verdade, né? Também tem esse risco, tá? Ou ainda tem o risco de ser uma casa que mostra que a pessoa é uma arrogante intelectual. Às vezes a pessoa é um grande mestre, você fala, caramba, esse cara dá uma aula maravilhosa. Você chega lá para falar com o cara tá ali em cima de um... Nossa Senhora, que você não consegue chegar para falar com a pessoa, parece que a pessoa se vê como um deus, né? Você fala, cara, o que está acontecendo? Não era para ser um professor, né? Então a casa 9 também pode vir atrelada a esses movimentos superlativos do comportamento, tá? Mas é uma casa que fala também de leis dos homens, tá? Por que leis dos homens? Porque é uma casa filosófica, é uma casa que reflete sobre a sociedade, portanto, é uma casa que fala de como as leis são construídas e aplicadas. Se a pessoa às vezes tem uma casa da carreira, um planeta que fala de trabalho na casa 9, pode ser que seja uma pessoa que tenha um trabalho relacionado a leis, desde um trabalho de advogado, juiz, às vezes não é nada disso, é um lado mais policial que a pessoa vai, mas poderia ter a ver? Cara, poderia, porque tem a ver com fazer cumprir a lei. Poderia porque tem a ver com eu ter uma filosofia de que eu quero manter uma sociedade organizada. Então, tem a ver com a casa 9. A casa 9 é a sua relação com assuntos jurídicos. A pessoa passa numa consulta astrológica com um problema jurídico. Bia, minha empresa, blá, 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 tá passando por um processo jurídico. E agora? O que o astrólogo tem que ver? Como que tá a casa 9 da pessoa. Para falar, olha, essa situação jurídica, tem planetas difíceis aqui. Ou não, tem planetas fáceis, razoáveis, que envolvem uma negociação, um entendimento, né? Então a casa 9 fala sobre leis. Tem gente que não consegue cumprir lei. Eu tô falando desde levar multa, né, até fazer coisa errada. A casa 9 também fala de ética.
Tá? Então, qual que é a relação da pessoa com a ética? Será que a ética da pessoa é a mesma ética de todos, né? Então, eu quero ser uma pessoa boa, fazer aquilo que é certo, ser incorruptível, ou será que é uma ética que é dela própria, né? Que ela se desconecta um pouco do coletivo e fala, não, peraí, a minha ética é diferente dos outros, a minha ética eu tenho que sobreviver, né? Então, você vê como a ética, a relação da pessoa com a ética também está na casa 9, assim como está a relação dela com leis, com a filosofia, com a espiritualidade, com os cursos superiores, é um monte de coisa dentro dessa mesma casa. O encontro também, de uma certa forma, com Deus, né? Não falamos que a casa 8 é a morte? Depois vem a 9, encontro com Deus, né? Porque morreu. Então, na verdade, está falando de uma casa de aspirações e propósitos maiores, tá? E aí, gente, a gente também vai ter uma outra situação, que é a casa 9, não está falando de extraordinário. Você pensa o seguinte, antigamente, né, quando a astrologia tradicional, clássica, era muito feita, o que tinha muito? As pessoas se deslocavam? Não, as pessoas se deslocavam, elas se deslocavam. Tá? Elas se deslocavam ali, era numa carroça, era para fazer a venda delas, pegavam aquelas estradinhas ali de terra e viajavam no curto espaço. Num curto espaço, as viagens rápidas, as viagens cotidianas estão na casa 3. Lembra que a gente falou que tem a ver com carro, tem a ver com pegar a estrada, tem a ver com o meu senso de localização, tudo a casa 3. Tá? A casa 3 é aquele caminho que você faz de memória, né? Eu vou pro meu trabalho, volto pro meu trabalho, eu não vou abrir GPS. Eu não vou abrir GPS, pode só até abrir para ver o trânsito. Mas eu já fiz aquele caminho 1000 vezes. Eu não estou nem pensando mais naquele caminho, né? Eu já me localizo ali olhando para as coisas. Isso aí tá na casa 3. Porque para casa 9, meu amigo, você vai precisar de uma bússola. Para casa 9, você vai precisar subir num avião e dar sua vida para um piloto, né? Para o piloto que estudou aquilo pra caramba, se orientar ali pelo radar dele e chegar num lugar longe demais, tá? Então a casa 9 são as viagens de avião, são as viagens longínquas, é a sua relação com o intercâmbio. Você acha que era fácil você fazer uma viagem? Né? A gente está falando de um período, né, dessa astrologia tradicional. Gente, não faz 100 anos não, tá? Faz mais que 100 anos, uma dica aí, né? Então era dificílimo, tá? Era dificílimo você fazer um caminho, você às vezes tinha que ser, cara, um estudiosíssimo, um cara importantíssimo para você conseguir fazer esse trajeto, desbravar o mundo, né? Fazer uma viagem para longe. Hoje eu pego ali meu avião, reservo minha viagem, é rapidinho. Mas é brincadeira você pegar um avião? Não é, né? Você não chega com tantas horas de antecedência? Você não fica verificando o seu documento? Ó a documentação, ó as leis, você renovando o teu passaporte. Olha você tirando seu visto. Olha você chegando ali com antecedência, preocupada, meu Deus, será que eu peguei? Será que a água pode passar na minha bagagem de mão ou não pode? Ah, não, água não pode na bagagem de mão para viagem internacional. Preocupado com a lei de fora, casa 9, né? E quando você viaja, muda a sua vida, né? Que você fala, meu Deus, eu trabalhei minha vida inteira para ganhar dinheiro, a minha vida inteira para fazer uma viagem internacional, me marca demais, né? Mesmo se você for uma pessoa mais privilegiada, que viaja muito, mas a viagem internacional, ela ocupa esse papel no nosso mapa astral, que é um papel de abrir a mente, um intercâmbio cultural, eu ver outras culturas, eu ver outras línguas, eu me sentir um estrangeiro, né? Tá dentro do extraordinário. Eu não sou o ordinário nessa terra. Eu que sou o diferente nessa terra, né? Mas alimenta meu propósito, alimenta minha filosofia. Então as viagens internacionais, as viagens para longe estão na casa 9, tá? Então a gente também tem que as línguas, os idiomas estão na casa 9. Né? Pode ver que quando a pessoa é, uma pessoa muito intelectual, fala 3 idiomas, ela aprende o quarto assim, ó, rapidinho, né? Já criou ali um caminho no cérebro que não é o ordinário, que é o extraordinário, né? Então a pessoa fala não sei quantos idiomas. Aí o outro, puxa, meu Deus do céu, que dificuldade de aprender um idioma. Tudo bem, às vezes a casa 9 não tá tão bem, outras casas estão melhores, né? Mas a gente vai ter que se empenhar mais. Então as línguas estrangeiras também estão na casa 9. Gente, é assunto demais, tá? Como eu falei para vocês, isso aqui não é um curso, é uma aulinha, né? É uma introdução. A gente está pincelando vários temas dentro dessa casa,
tá? Mas vale a pena você lembrar que é uma casa de fé, de religião, de filosofia, de aspiração, de sonhos do extraordinário, da idealização, das viagens para longe, tá? Já viu que é uma casa que ela tá falando de coisas grandes, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada para você que ficou comigo aqui até o final. Aproveita para curtir, me deixa um comentário, se inscreve no canal, que eu fico muito grata pelo apoio que vocês me dão. Um grande beijo, bora então entender mais sobre o nosso mapa astral.